Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui, pronto para mais uma live, a nossa 56ª live sobre o SPED fiscal. Hoje vamos continuar falando aí sobre o bloco K, mais especificamente sobre os registros K230 e K235, que são os registros que tratam aí sobre o processo de industrialização de mercadorias, de produtos acabados e de produtos em processo. Então, como sempre, vamos iniciar aqui com as nossas verificações de áudio. Já vi aqui tudo ok da minha parte. Se tiver alguém do outro lado me ouvindo, quiser compartilhar a impressão sobre o vídeo, sobre o áudio, pode colocar aqui no chat que eu vou estar ouvindo. A Valéria Silva, nossa assídua companheira aqui de live, sempre presente do Recife. Boa tarde, Valéria, bem-vinda. Vamos iniciar a nossa live hoje falando aí desse assunto tão interessante aí que é sobre a industrialização. Chegou uma pessoa nova aqui, José Freitas, boa tarde, Mato Grosso do Sul, se não me engano, aqui, maravilha, que bom, bem-vindo José Freitas à nossa live, espero que goste, que participe bastante dela. E essa live é uma continuidade, né, a gente já vem desde a live lá do Natal, fez lá com o gorrinho de Papai Noel e tudo, falando sobre o Bloco K. A gente abriu a live do Bloco K e desde então a gente vem falando sobre esse assunto. Na live anterior a gente estava falando aí sobre as movimentações internas de mercadorias, né, o registro K220. E hoje, dando prosseguimento, a gente vai falar aí sobre o registro K230, que nada mais é do que o processo de industrialização propriamente dito, né? Que é quando você pega a matéria-prima, transforma ela e gera um produto acabado ou um produto em processo que vai ser usado numa fase posterior da sua produção. Então a gente vai falar, como sempre, né? Vai abrir aqui o PVA, vai fazer alguns testes de lançamento, vai estudar um pouquinho cada registro, cada campo desse registro K230 e K235 e depois a gente vai partir aí para as perguntas que a gente tem lá no documento chamado Perguntas Frequentes, que tem muitas questões, né? Muitas situações de interpretação, né? Onde a gente pode utilizar ou não, em que situações a gente deve ou não utilizar esse registro K230. Então a live de hoje vai ser uma espécie de introdução nesse assunto, né? Vai ser uma parte 1, e aí na semana que vem a gente vai concluir com a parte 2. Então, a gente começa hoje falando do registro, abrindo o PVA, fazendo algumas verificações, e aí já inicia na parte lá das perguntas, das questões, né? E na live 2, na semana que vem, a gente vai aprofundar aí só nas questões de interpretação, né? De entender como é que funciona o registro, de se eu devo aplicar ele nessa situação ou não. E esse vai ser o escopo aí dessas próximas 2 lives, certo? Então, me preparando aqui já, preparando meu PVA, para a gente fazer os nossos testes, preparar aqui meu mapa mental e vamos nessa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui estamos nós, registro K230 itens produzidos, tá? Como sempre, aquela nossa organização já antiga, né, velha, conhecida nossa, de definição, informações relevantes, registro filho nesse caso, que a gente vai ter hoje o registro K235, e aí depois a gente parte para perguntas frequentes. Tem uma série de questões interessantes aqui para a gente que trabalha com esse registro, certo? Então, iniciando aqui, vamos lá para a definição sobre o registro K230. O que é que diz aqui? Esse registro tem por objetivo informar a produção acabada de produto em processo, o tipo 3, lá no campo tipo do item do registro 0200, e produto acabado, que é o tipo 04, lá do tipo do item também do registro 0200. O 0200, para quem não sabe, é o registro onde a gente faz o cadastro dos itens ou dos produtos que a gente está vendendo, certo? Exceto produção conjunta, inclusive daquele industrializado para terceiro por encomenda. A produção conjunta é um conceito de que você está fazendo uma produção de 2 itens que é da finalidade da empresa. Então a empresa tem 2 produtos que ela consegue produzir ao mesmo tempo, no mesmo processo produtivo, e esses 2 produtos fazem parte da atividade fim da empresa, tá? Não é um produto que ela produz e um subproduto, por exemplo, como a gente viu em aulas anteriores. Nesse caso, ela produz intencionalmente 2 itens. Isso não vai estar coberto nesse registro K230 e K235, né? A gente tem o registro K291, K292, se não me engano, e K301 e K302 para esse tipo de situação. Isso a gente vai ver um pouco mais lá para frente, certo? Em informações relevantes, nós temos aqui sobre esse registro o seguinte texto, né? O produto resultante é classificado como tipo. Aí ele vai fazer aqui uma classificação, né? 3, produto em processo, quando não estiver pronto para ser comercializado, mas estiver pronto para ser consumido em outra fase
de produção. E é interessante, né, a gente diferenciar daqui a pouquinho o produto em processo da matéria-prima, tá? Antes disso, o 04, que é o produto acabado, quando estiver pronto para ser comercializado. Então, quando você faz um processo produtivo, né? Você vai lá no K230, você está dizendo o que é que você está produzindo, o que é que você vai produzir, por exemplo. Eu sempre gosto de dar o exemplo do bolo, né? Então, vou lá no K230 e vou dizer, ó, vou produzir um bolo, não um computador. E aí no K235 eu vou dizer quais são os insumos, quais são os ingredientes desse bolo, né? Os componentes desse computador que eu estou montando. E aí quando eu termino esse processo produtivo, eu tenho basicamente dois tipos de produto. Ou ele vai ser um produto em processo, ou ele vai ser um produto acabado. Um produto acabado é o conceito até mais simples que a gente conhece, né? Quando eu pego lá um produto e vou simplesmente dar a destinação de venda para ele, né? Eu posso revender essa mercadoria. O produto em processo, ele é um produto que eu vou utilizar ainda, né? Ele não terminou ainda o processo produtivo como um todo. Então, produzir uma peça que vai ser posteriormente utilizada em uma fase posterior do meu processo de industrialização. E aí, qual é a diferença, né? Como é que eu diferencio uma matéria-prima, por exemplo, de um produto em processo? Bom, o produto em processo, ele é produzido pela própria empresa, né? E uma vez que a produção dele tem acabado, ele é normalmente utilizado em outra fase do processo produtivo. Notem que é um uso bem parecido, né? Vai ser usado num processo produtivo, que é a mesma finalidade de uma matéria-prima. A matéria-prima é um produto que eu compro de terceiros, ou seja, eu não produzo, no entanto, eu uso ele dentro do meu processo produtivo, ele se agrega, ele se integra ao produto que eu estou gerando. E aí eu posso, a partir de uma matéria-prima, gerar um produto em processo, por exemplo, ou gerar direto um produto acabado, né? E aí eu posso também pegar um produto em processo e transformar ele em produto acabado ou em outro produto em processo, tá? Então essas são as diferenças básicas entre a matéria-prima e o produto em processo. Mais para frente a gente vai aprofundar um pouquinho em algumas questões relacionadas a essa questão de processo, né? Produto em processo, produção acabada, são conceitos diferentes. Uma coisa é a produção, outra coisa é o produto. Mas a gente vai aprofundar nesses conceitos ainda hoje nessa live. Prosseguindo aqui sobre o registro, nós temos a seguinte informação. Deverá existir, mesmo que a quantidade de produção acabada seja igual a zero, nas situações em que exista o consumo de itens, componentes, insumos no registro filho K235. O que é que ele está se referindo aqui, né? Ele está dizendo que esse registro, né, a particularidade do registro que a gente está vendo aqui, K230, ele vai existir ainda que a produção gerada nele seja zero. Em que situação? Caso exista consumo de itens, componentes, tá? Então a gente tem aqui o conceito também de ordem de produção. Eu não quero adiantar muita coisa porque a gente vai ter um tempo específico para falar de cada uma dessas questões, mas basicamente eu posso abrir uma ordem de produção, isso pode levar alguns meses e ao longo desses meses eu posso ir incluindo novos componentes, né, do K235 e não necessariamente resultar isso num produto acabado, ou seja, eu não vou ter uma quantidade lá no K230. Mas aí quando eu for fazer um lançamento no PVA, isso vai ficar mais claro para vocês, a dinâmica disso, como é que isso funciona, tá? Bom, aí ele falou aqui, né, que esse registro vai existir ainda que a quantidade seja zerada, né, desde que exista consumo, né, de componentes ou de insumos lá no K235. E aí ele vai aprofundando um pouquinho essa explicação. Nessa situação, a produção ficou em elaboração, tá? Que é o chamado produção em processo também, né? Não produto em processo, produção em processo. Essa produção em elaboração não é quantificada, uma vez que a matéria não é mais um insumo e nem é ainda um produto resultante. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando eu tenho essa produção em elaboração ou produção em processo, eu peguei lá os insumos, lancei no K235 e, no entanto, eu ainda não terminei o meu processo produtivo, ainda não terminei aquela fase da produção. Então, qual é o efeito? O que é que acontece? A matéria-prima que eu dei entrada já não é mais matéria-prima, ele já foi transformado, já foi cortado, misturado, alguma coisa já foi feito com essa matéria-prima. No entanto, ele também não é um produto acabado, ou seja, ele não chegou lá ao destino dele, né? Não chegou a ser um produto acabado 04 ou um produto em processo código 03. Então, entre uma coisa e outra, como é que eu faço? Fechou a produção, fechou o período do mês lá, cheguei lá no dia 31, vou botar aqui 31 de janeiro de 2020. E não terminei ainda o processo produtivo. Como é que eu faço nessa situação? E aí ele vai apresentar para a gente aqui um conceito interessante. Bom, aí ele fala, devem ser informadas. Aí, zero. Ele dá 4 situações aqui que a gente vai informar esse registro K230. Primeira situação,
nas OP. O que é um OP? Né? Uma ordem de produção. Iniciadas e concluídas no período de apuração. CACEM. CACEM, para quem não conhece, não tem tanta intimidade assim, é o registro onde a gente vai colocar o período de apuração do bloco K. Normalmente esse período é igual ao período que a gente lança lá no registro 0000, que é a abertura do SPED fiscal. Então a gente está aqui falando, no exemplo, eu estou sempre utilizando aqui como exemplo o período de março de 2020. Então vai ser 1º de março de 2020 a 31 de março de 2020. Tá? Então esse é meu período inicial e final lá do meu registro CACEM. Então se a gente vier aqui no nosso PVA e der uma olhada, a gente tem exatamente esse período, 1º de março a 31 de março de 2020. Aí a segunda situação, as operações, né, ordem de produção iniciadas e não concluídas no período de apuração, ordem de produção em que a produção ficou em elaboração, em que haja a informação de produtos de produção ou consumo de insumos, K235. Então aqui é aquela situação, eu abri a ordem de produção, digamos, no dia 30 de janeiro de 2020. E aí essa produção só foi terminar no dia 10 de fevereiro de 2020. Nesse caso, como é que eu faço? Eu vou abrir aqui a minha ordem de produção no mês de janeiro, né, no caso aqui do nosso exemplo, e vou lançar aqui, ó, a matéria-prima, né, os insumos, os componentes que eu vou utilizar na produção do meu produto, tá? Do meu bem, do meu produto. E aí, depois, isso vai ter um número, né? Essa ordem de produção vai ter um número e eu vou levar isso para o mês seguinte. Então, eu vou lançar ele 2 vezes. Vou lançar no mês de janeiro e vou lançar no mês de fevereiro de novo. O mês de janeiro vai ser a abertura, o mês de fevereiro vai ser o fechamento, tá? Lembrando que todos esses conceitos vamos ver aqui na prática daqui a pouquinho no PVA. Terceira situação em que eu vou lançar o registro K230, né? Quando as ordens de produção em período anterior e concluídas no período de apuração. Foi o exemplo que eu dei, só mudando a ótica, né? Aqui a gente deu a visão de eu abrir a ordem de produção em janeiro e fechar em fevereiro. Aqui nesse caso eu estou em fevereiro e ela já foi aberta no mês anterior, em janeiro. Então aqui eu vou abrir a minha ordem de produção, aqui eu vou fechar a minha ordem de produção. E D, as ordens de produção iniciadas em período anterior e não concluídas no período de apuração, em que haja informação de produção ou consumo de insumos. Então nesse caso aqui o que é que vai acontecer? Digamos que eu comecei em janeiro de 2020 a produção, abri a ordem de produção. Em fevereiro eu não concluí a ordem de produção, tá? Então, só que eu tive aqui alguns insumos que eu lancei no K235 e no mês de março, aí sim, eu fiz a conclusão da ordem de produção. Aí nesse caso eu vou lançar lá, se tiver mais algum insumo no K235 eu vou lançar também. Se não, eu vou simplesmente fazer o fechamento da ordem de produção e informar a quantidade de bens, de itens, de produtos que eu produzi nessa ordem, certo? Então essas são as 4 situações em que a gente vai informar o registro K230. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos práticos aqui. Campo 2, agora a gente já vai para as observações relevantes acerca dos campos, né, do registro. Então a gente vai ter aqui registro K230, é esse aqui que a gente está falando. A gente teve até um exemplo dele, né, na aula passada, mas eu vou apagar aqui para a gente começar do zero. Vamos validar aqui o nosso PVA para ver se tem algum resquício do teste, né, dos testes que fizemos na semana passada, e senão a gente já prossegue aqui fazendo os nossos testes dessa semana. Apareceu um erro aqui, duplicidade de ocorrência da chave, K265, também está dentro dos testes que fizemos. Pronto, eu acabei apagando tudo aqui, mas vamos lá, 1º de março de 2020, 31 de março de 2020, pronto. Agora eu vou no K230 e vou gerar aqui, ó, um registro desse, não, uma ordem de produção. Então eu posso fazer via ordem de produção, né? Nesse caso aqui eu vou ter, uma data de início, uma data de final, um código de identificação, né? O número da ordem de produção, vou ter qual item que eu vou produzir, a quantidade que eu vou gerar desse item. Então essa aqui é a primeira informação que eu vou jogar no registro K230. E no K235 eu vou ter a data de saída do estoque, né, do componente, do insumo que eu estou usando. Então aqui eu vou colocar o código dele, a quantidade que eu consumi, e se nesse caso eu não tiver o produto, né, aqui, digamos que faltou um ingrediente lá, um componente, e eu acabei substituindo isso por um outro componente ou por outro insumo que substitui esse aqui primeiro. Então eu posso informar esse insumo substituto aqui nesse campo, tá? Então aqui vai ser o alvo dos nossos estudos hoje.
E aí, esses campos que ele vai citando aqui são exatamente esses campos que aparecem no registro K230. A gente vai ver cada um deles agora. Campo 2, data de início da ordem de produção. Então, a data de início deverá ser informada se existir ordem de produção, ainda que iniciada em período de apuração, cujo registro K100 correspondente esteja em um arquivo relativo a um mês anterior. Tá? Então, nesse caso, o que é que ele está dizendo? Eu vou sempre lançar esses campos aqui. Notem que eles não são obrigatórios, né? Esses 3 primeiros campos aqui, eles não aparecem o símbolozinho de erro como aparece aqui nos 2 últimos. Então, isso quer dizer que eles são campos opcionais. Eu vou preencher se a informação existir. E aqui de informação importante nós temos que ele é obrigatório se informar do campo código do documento, né, da ordem de produção, ou campo data final da ordem de produção. O valor informado deve ser menor ou igual à data final do registro KC. Então, a minha data inicial aqui, ela tem que ser menor ou igual a essa data daqui, data final, 31 de março de 2020, o que faz todo sentido, né? Eu não vou iniciar minha ordem de produção de fevereiro no SPED fiscal do mês de janeiro. Não faz nenhum sentido isso. Então, digamos que eu abri aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar todos os campos, depois a gente vai, por exemplo, prático. Campo 3, data de conclusão da ordem de produção. É que temos aqui, informar a data de conclusão da ordem de produção, ficará em branco caso a ordem de produção não seja concluída até a data de encerramento do período de apuração. Nessa situação, a produção ficou em elaboração. Então, esse conceito aí de produção e elaboração, produção em processo, é muito importante para a gente entender o funcionamento do registro K230. Tá? Então, o que é que ele está sugerindo aqui nesse caso? Eu vou ter uma data inicial e a data final simplesmente vai ficar em branco. E, obrigatoriamente, eu também vou preencher aqui o código de identificação da ordem de produção. Tá? Importante, o que é que temos aqui? Se preenchido, a data final da ordem de produção deve ser menor ou igual à data final do registro K100. Mais uma vez, faz todo sentido. Se eu estou finalizando a minha ordem de produção no período de março de 2020, que é o nosso caso aqui, então a data do final da produção tem que ser dentro do mês de março. E ser maior do que a data inicial, né? Maior ou igual. Quando a data final da ordem de produção for menor que o campo data inicial do registro 0000, a mesma deve ser informada no período de apuração no primeiro período de apuração do K100. O que ele está dizendo, né? Quando a data final da ordem de produção for menor que o campo data inicial, ou seja, a data que a gente começa o período de apuração do SPED fiscal, a mesma, né? Ou seja, a data informada a data deve ser informada no primeiro período de apuração do K100. Por que ele fala primeiro período de apuração do K100? Porque na prática, eu posso fazer vários registros desse K100. Eu posso colocar aqui, por exemplo, de 1º de março até 10 de março, depois botar aqui de 11 de março a 20 de março, e depois de 21 de março a 31 de março. Tá? O PVA me permite fazer isso. No entanto, isso não é comum, não é no usual. Geralmente eu tenho só um registro K100 compreendendo todo o período, desde a data inicial, que está lá no 0000, até a data final, que também está no 0000. Então, na prática, quando essa data for menor, né, eu vou lançar nesse mesmo registro aqui, tá? Se eu tiver vários, eu vou pegar o primeiro período. Então, se eu tivesse aqui de 1 a 3, de 1 a 10, de 11 a 20 e de 21 a 31, eu ia lançar de 1º a 10. Tá? É só uma questão de organização aqui do registro. No entanto, isso aqui para mim parece um pouco estranho, né? E notem, a data final do período de apuração da ordem de produção é menor do que o campo data inicial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a data inicial aqui for 1º de março de 2020, que o meu fechamento aqui no K230, se for menor do que a data inicial, ele tem que ser pelo menos, no caso aqui, 28, né, ou 29, né? Estamos no ano bissexto, 29 de fevereiro de 2020. Ou seja, é fora do período de apuração que eu estou escriturando. E aí a dúvida, será que isso aqui não vai gerar um erro, né, no meu PVA, na minha escrituração? É um teste bom para a gente fazer. Daqui a pouco a gente vai lá, vamos só fechar aqui a explicação. Código da ordem de produção, a gente vai abrir aqui, informar o código da ordem de produção, né? Nada mais natural. Importante, obrigatório se o campo data inicial da ordem de produção for informado. Então, são campos que são um obriga o outro, né? Se você chegar aqui, por exemplo, colocar data inicial da ordem de produção, automaticamente você vai receber um erro para que você informe o código do documento de ordem de produção, o número da ordem de produção, tá? E assim sucessivamente. Se você preencher primeiro o código
da ordem de produção, né, o número da ordem de produção, você vai receber um erro para informar a data inicial dessa ordem de produção. Aí a gente tem esses dois últimos campos, que é o código do item. Então esse código que a gente informa no K230 tem que existir lá no 0200, tá? É um item que faz parte do meu estoque. Então eu faço o cadastro no 0200 e depois eu apenas cito ele, informo ele lá no K230. E por fim, o campo 6, a quantidade de produção acabada, que é a quantidade que eu produzi. E aí, logicamente, não é permitida a quantidade negativa, né? Eu não posso produzir menos um bolo de tapioca, por exemplo. Importante, a quantidade informada, é importante esse fato aqui, deve ser menor que 0 quando os campos data inicial da ordem de produção e data final da ordem de produção estiverem preenchidos e compreendidos no período do registro K100, ou todos os três campos, data final da ordem de produção, data inicial da ordem de produção e código do documento da ordem de produção não estiverem preenchidos. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Se eu preencher a data inicial e a data final dentro do próprio período de apuração, quer dizer que a minha ordem de produção foi iniciada e concluída dentro do mesmo mês. Nesse caso, eu não posso ter uma ordem de produção com valor zerado. Eu tenho que ter produzido alguma coisa. Eu não vou gastar insumo para, no final das contas, gerar zero, né, produção. E aqui, se eu não preencher nenhum dos três campos, né, lembrando que são campos opcionais, se eu não preencher data inicial, data final e nenhum código da ordem de produção, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não trabalho, né, não faço o processo produtivo utilizando ordem de produção. Simplesmente vou lá, pego os insumos e produzo. Nesse caso, eu também vou ter que lançar no próprio período lá o valor, a quantidade, né, de produto que eu produzi nesse processo. E aí B deve ser igual a 0 quando a data final da ordem de produção estiver preenchido e for menor que o campo data inicial do registro 0000. Tá? Então ele fala igual a 0 quando a data final da ordem de produção estiver preenchido e for menor que o campo data inicial do registro 0000. Ou seja, a minha ordem de produção foi finalizada no período anterior. A gente está agora no mês de março. Nesse caso aqui eu finalizei minha ordem de produção no mês de fevereiro. E por algum motivo eu precisei fazer algum lançamento referente a essa ordem de produção agora no mês de março. Só que como eu já fechei a minha ordem de produção, quer dizer que eu já finalizei o processo produtivo, não tem porquê, não faz sentido eu lançar nenhum item, né? nenhum produto acabado, né? Nessa ordem de produção no K230, uma vez que eu já finalizei o processo. E aí sim a gente cobriu aqui todos os campos do registro K230. Agora a gente pode fazer aqui os nossos testes, né? Um teste que eu achei bem interessante para a gente fazer é esse aqui, que ele fala, né, que quando a data final da ordem de produção for menor que a data inicial do registro 0000. Ou seja, a data inicial do registro 0000, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse caso específico vai ser dia 1º de março de 2020, tá aqui. Então, a minha data final nesse caso vai ter que ser, vamos buscar aqui K230 e vou lançar a data final da ordem de produção dia 29 de fevereiro de 2020, certo? Aí ele me pede aqui, ó, uma data inicial. Logicamente, essa data inicial vai ter que ser menor do que essa data de fechamento, né? Então, eu vou lançar aqui dia 10 de fevereiro de 2020. E aí o número da ordem de produção. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. O código do item que eu estou produzindo. Vou lançar aqui um computador. E a quantidade de produção acabada. Fiz um computador nessa ordem de produção. Aí notem que já apareceu um erro aqui, tá? Vamos salvar. Vamos fazer o processo de validação para a gente entender o que está acontecendo. Vamos ter alguns erros porque tem alguns produtos aqui que a gente vai utilizar ainda durante essa aula. E para eles não aparecerem como erro, a gente vai ter que excluí-los, né? Então, item obrigatório, K230, informei aqui, e aí tem vários K235 que ele está me pedindo para informar, que são os insumos, né? Então ele está pedindo para informar a data da saída do estoque do insumo, o código do insumo que eu estou utilizando e a quantidade. Nesse caso, como ainda não entrei no K235, a gente vai ignorar esses erros e vamos nos ater apenas a esse erro aqui, ó, campo 6, que é a quantidade do insumo, do produto que eu produzi, tá? Aí ele diz aqui pra gente, ó. Expandir aqui pra gente ler melhor. O conteúdo do campo deve ser igual a 0 quando o campo data final da ordem de produção estiver preenchido e for menor do que o campo data inicial do registro 0000, ok? Então, ou seja, eu posso fazer um lançamento
numa ordem de produção que já foi finalizada. Só que nesse caso, eu não posso gerar nenhuma produção aqui. Se a ordem já foi finalizada, eu não tenho por que gerar mais nenhuma quantidade aqui de produto. Vou salvar. Pronto. Agora, se eu validar, a gente tende a não ter mais esse erro e ficaremos só com o erro dos registros do registro K235, aqueles 3 erros que a gente viu. E aqui estão eles, tá? Então, nada impede que eu faça um lançamento de uma ordem de produção que já foi finalizada. Só que, no entanto, eu vou precisar fazer um lançamento. Então, algum insumo eu precisei lançar nessa ordem que já estava finalizada, alguma coisa que ficou faltando, por exemplo, né? Eu finalizei a produção e eu errei, por exemplo, a quantidade de insumos que eu tinha lançado naquela ordem de produção que eu tinha feito. Então, eu volto aqui, mesmo depois que ela já foi finalizada, e vou lançar o componente que ficou faltando. Vou botar aqui a data de saída do estoque. Vamos tentar aqui uma data anterior ao mês de março para ver se vai dar algum erro. Vou botar no dia 20 de fevereiro de 2020. Eu acabei lançando aqui Cadê? Processador. Vou lançar um processador aqui. Eu esqueci de lançar lá na época. E vou dizer a quantidade dele, que foi 1. Não tem nenhum insumo substituto. Eu vou deixar isso aqui, né, substituído. E vou deixar ele vazio aqui, tá bom? Vou salvar. Aqui é interessante, ó. Eu vou ter aqui o componente que eu estou usando, tá? Então, eu estou usando um processador com a quantidade X. Se, por exemplo, esse processador que eu estou usando, ele substituiu outro que eu tinha aqui, digamos que eu tinha lá um processador da Intel e esse processador estava lá na minha lista técnica, né? No meu registro 0210. O registro 0210, para quem não sabe, é como se fosse a receita de bolo, né? É como eu tenho lá o produto que eu estou produzindo no 0200, no 0210 eu coloco lá todos os componentes daquele produto. Então, no caso, estou produzindo no computador, no 0200 vai ter computador, no 0210 eu vou ter tudo que eu preciso para fazer um computador: processador, placa-mãe, disco rígido, memória, fonte, gabinete, todas essas coisas eu vou lançar no 0210. E aí, digamos que esse processador aqui era um processador da Intel, tá? Usem a imaginação aí e finjam que está escrito aqui Intel. E aqui eu coloquei um processador. Só que, no entanto, lá no 0210, o item que eu utilizaria para fazer esse computador não era um processador da Intel, era um processador da AMD. Então, nesse caso, como é que eu faço? Eu viria aqui e colocaria, ó, código do insumo que foi substituído. Nesse caso, eu colocaria aqui o processador, no caso o processador da AMD, né? Ele vai dar esse erro aqui, ó, porque eles são iguais, né? Os códigos. Ele não pode ser igual. Se é substituto, né? Algo igual não é substituto, é idêntico. Então, seria aqui processador AMD que foi substituído por esse processador da Intel. Ou seja, ele entrou aqui no lugar desse processador que estava previsto anteriormente lá na minha lista, tá? Isso é uma maneira de eu explicar para o físico que, ó, não tinha esse, mas eu usei esse outro aqui no lugar, certo? Depois a gente vai fazer um teste específico para isso. Pronto, fiz meu lançamento aqui do processador, salvei, e agora eu quero fazer o teste, né? Se ele vai me dar algum erro por causa desse K235 que eu lancei aqui com a data de fevereiro ao invés da data de março. Gerou aqui um erro, vamos dar uma olhada. Exibir. Campo data de saída deve estar compreendido entre a data inicial e a data final do registro K100. Então, embora eu possa mexer na ordem de produção que já foi fechada, a minha saída de estoque ela vai estar contemplada no próprio período. Então, nesse caso, teria que ser pelo menos 1º de março de 2020. Tá? Então, foi quando eu incluí aqui esse processador. Então, eu lancei ele aqui. Agora, eu vou fazer um processo de validação. E se tudo der certo, a gente não vai ter mais nenhum erro relacionado a essa ordem de produção. Embora tenha aparecido outro aqui. Vamos ver o que foi. O campo data de saída deve estar compreendido no mesmo período da ordem de produção. Olha que interessante. Caso não tenha sido informada a data final da produção, este campo deve ser maior ou igual à data inicial da operação. E é interessante, né? Embora eu possa... Olha como as coisas vão se desenhando. Embora eu possa fazer um lançamento aqui de uma ordem de produção. Cadê você? Aqui. De uma ordem de produção que iniciou e finalizou no mês anterior. Estou lançando ela no mês de março. Não tem nenhum erro associado a isso aqui no meu PVA. No entanto, quando eu vou movimentar, se eu não informo o K235, eu vou ter o erro pedindo para informar. E aí, se eu informar ele com uma data que é a mesma data do período, né, da ordem de produção, nesse caso de fevereiro, isso vai me dar um erro porque eu só posso informar K235 que tem a data igual à data do período que eu estou apurando, o que faz todo sentido.
No entanto, quando eu faço isso, eu lanço aqui a data do próprio período, para me referir que esse insumo, digamos que eu esqueci de lançar, ele faz parte lá da ordem de produção do mês de fevereiro. E eu faço o lançamento, ele me dá um erro. Então, ou seja, eu não consigo sair disso. Se eu lanço a data de fevereiro, eu tenho um erro porque essa data tinha que ser dentro do mês de março. Se eu lanço a data do mês de março, eu tenho um erro porque essa data deveria ser igual ou dentro do mesmo período da ordem de produção, lá do K230. Então, como é que eu resolveria nesse caso? Simplesmente, aqui não é o lugar de eu fazer esse lançamento, né? Eu deveria voltar no mês de fevereiro e fazer uma retificação do meu SPED fiscal, informando, portanto, o insumo que eu esqueci de lançar lá no período correto, dentro do mês de fevereiro, na ordem de produção que foi aberta e fechada no próprio mês de fevereiro, certo? Então, já a primeira situação em que a gente estudou aqui e desmistificou. Então, no final das contas, embora eu consiga fazer o lançamento, no final das contas é pouco útil, porque eu só consigo lançar a informação da ordem de produção, né, com valor zerado, não consigo lançar nenhum insumo, desde que se ele for de um período posterior. Então, nosso exemplo, a ordem de produção fechada em fevereiro, eu lancei ela, fiz menção a ela no mês de março, e eu não consigo fazer mais nada. Eu só consigo dizer que eu tive uma ordem de produção de fevereiro, que eu já tinha fechado, e eu citei ela de novo no meu SPED de março, porém eu não consigo lançar insumo, eu não consigo lançar a quantidade produzida, eu não consigo lançar nada. Então, é meio que inútil, né, essa possibilidade que a gente tem aqui. Pronto, com isso agora a gente vai fazer algum outro teste. Vamos fazer um teste aqui que seja mais interessante. Então, eu tenho aqui uma ordem de produção que começou 1º de março de 2020 e terminou aqui no dia 20 de março de 2020. Estava produzindo aqui em um computador, estava produzindo 10 computadores. Pronto. Está aqui o número da ordem de produção e o produto que eu estou produzindo, o computador e a quantidade 10. Salvei. Aí agora eu venho aqui no K235 e vou dizer para ele quais são os insumos que eu utilizei para fazer esse computador, qual a data que ele saiu do meu estoque. Então, no dia 5 de março de 2020, eu dei saída do meu estoque da placa-mãe. Quantas placas-mãe? 10. Tá? Estou produzindo 10 computadores, vou precisar de 10 placas-mãe. Não precisei substituir essa placa, é a que está no projeto mesmo, está lá no 0210, e simplesmente vou salvar. Pronto. Aí o processador. O processador ele saiu no dia 6 de março de 2020 no meu estoque e também a quantidade de 10. Salvei. Depois disso, eu peguei aqui no dia 7 de março de 2020. Eu estou colocando datas, né, posteriores, mas vocês podem lançar tudo junto no mesmo dia, por exemplo, tá? Vou lançar aqui um processador. Não lancei processador, vou lançar agora disco rígido. Disco rígido 10 também. E aí, código do insumo que foi substituído, não vai ter. Salvei. Pronto. Digamos que só tenha isso no computador. Então, eu tenho aqui o computador que eu estou produzindo e quais são os insumos que eu usei e as quantidades, as respectivas quantidades. Quando eu terminar a minha ordem de produção, quando eu finalizar, nesse caso eu finalizei no mesmo mês, né, no dia 20 de março de 2020, eu vou ter essa quantidade lá no meu estoque. Nesse caso aqui é um produto acabado que eu estou fabricando. Então, eu vou ter lá no meu estoque 10 computadores no meu registro, lá no meu estoque mesmo, né, bloco H. Então, vamos validar aqui. E se tudo der certo, a gente não vai encontrar nenhum erro relacionado a esses lançamentos. Prontinho, nenhum erro, nenhum problema. Tudo nos conformes. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, a gente cobriu, né, a escrituração dentro do próprio mês. Só que ele fala aqui de situações, ele falou da gente fazer o lançamento da nota, o lançamento informando data inicial e final dentro do mesmo mês, e também falou de lançamento, a gente falou da quantidade informada ser maior do que zero, né? A gente já testou essa possibilidade aqui de ser zero, né? Quando a data final for anterior à data, ou seja, for de outro período, né? Anterior, na minha ordem de produção for de outro período, e agora a gente tem, um valor maior que zero. Quando é que vai ser maior que zero? A gente já testou essa primeira possibilidade, quando a data inicial e a data final forem dentro do mesmo período, e agora, quando nenhum dos três campos forem preenchidos. Então, nesse caso aqui, vamos voltar, registro K100, K230, entrei aqui. Então, não preenchi esse, não preenchi esse, não preenchi esse. Pronto. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não utilizo ordem de produção
para fazer a produção do computador. Eu simplesmente pego lá os insumos, junto tudo e faço o lançamento. Então, mesma situação aqui, ó. O que é que vai mudar é que eu não vou ter uma ordem de produção. Se eu não tenho ordem de produção, também não tenho data inicial e final de produção, tá? Inclusive essas datas aqui, elas se referem à ordem de produção. Então, salvei, vou fazer o processo de validação e exemplo do que a gente viu, né, no exemplo passado, a gente também tende a não ter nenhum erro relacionado a isso, como a gente acabou de comprovar aqui, tá? Então, simplesmente assim, fiz a minha produção dentro do mesmo período. Se eu tiver ordem de produção, vai iniciar e finalizar no mesmo mês. Se eu não tiver ordem de produção, eu simplesmente vou lançar os insumos, eu vou lançar os itens que eu produzi naquele período e tá tudo certo. Agora, se eu abrir minha ordem de produção nesse mês, e só vou fechar no mês seguinte, como é que eu posso escriturar isso? Aí agora a gente vai ver. Registro K230. Então eu venho aqui, vou produzir computador, tá? Então, eu vou lançar aqui que eu produzi 0 computadores. Aí eu vou lançar uma ordem de produção, tá? Quando eu estou lidando com produção de meses distintos, comecei em janeiro, terminei em fevereiro, comecei em janeiro, terminei em março, eu tenho que ter uma ordem de produção nesse caso. Então, eu vou lançar aqui minha ordem de produção. A data inicial, eu comecei no dia 1º de março de 2020 e a data final, não terminei, tá? Isso vai, vou colocar aqui até uma data mais próxima do final do mês, 30 de março de 2020. Comecei 30 de março de 2020, a minha ordem de produção é 12.345 e eu não finalizei essa ordem de produção dentro do mês de março. O que é que vai acontecer nesse caso? Eu vou lançar aqui minha ordem de produção, vou colocar a quantidade como 0, por quê? Porque eu não produzi nenhum computador nesse mês de março, tá? Então dia 30 e 31 eu não produzi nada. Tá lá os insumos já dentro da ordem de produção, tá chamada produção e elaboração, né? Então aquele momento em que não é matéria-prima, mas também não é mais produto acabado e nem produto em processo. Então estou exatamente nesse ponto. Fechei aqui e aí eu vou informar os insumos que eu utilizei. Eu botei 10 processadores, 10 placas-mães, 10 discos rígidos e isso tudo agora é chamado de produção e elaboração. Por quê? Porque eu não consigo mais voltar para a matéria-prima e também não consigo ter o computador pronto nesse período, tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer o teste também, vamos validar e ver o que é que acontece. Vou ver o processo de validação aqui. Arquivo contém erros, vamos lá. Vamos abrir aqui, verificar os erros que aqui tem. Campo data de saída, aqui K235, né? Então, o campo data de saída deve estar compreendido no período da ordem de produção. Caso não tenha sido informada a data final da produção, esse campo deve ser maior ou igual à data inicial da ordem de produção. Pronto, aqui já deu para a gente matar qual é o problema, né? Então, eu comecei aqui minha ordem de produção, K230, eu comecei no dia 30 de março de 2020. No entanto, quando foi que eu dei saída dos insumos que eu trouxe para essa ordem de produção? Dia 6, dia 5 e dia 7 de março. Então ele está acusando esse erro. Como é que eu dei saída do meu estoque desses itens, né, desses insumos, para a ordem de produção que ainda não estava aberta, que ainda nem existia, né? Então nesse caso eu tenho que fazer alteração. Então 30 de março de 2020, que eu vou lançar como 30 de março de 2020 também, e aqui também como 30 de março de 2020. Salvei. Pronto. Aí agora se eu fizer o processo de validação, eu vou ver que eu não tenho mais nenhum erro relacionado a isso. Vamos verificar. Pronto. Tudo certinho. Por quê? Porque eu estava como se eu estivesse utilizando os insumos dessa ordem de produção antes da ordem de produção existir. Né? Fica meio incoerente isso. Pronto. E aí, uma vez que eu registrei isso, está tudo ok. Notem que está zerado aqui, ó. Ou seja, eu não produzi computador nenhum. Mas eu comecei no dia 30 e a gente produz em média, sei lá, 2 computadores por dia. Então, dia 30 eu fiz 2, dia 31 eu fiz mais 2. Então, nesse caso, eu consegui fazer aqui 4 computadores. Beleza, vou salvar aqui. Vou fazer o processo de validação e vamos ver se vai dar algum erro. Né? Se eu posso fazer um lançamento parcial de uma produção minha. Lancei, está tudo ok. Ou seja, eu posso fazer a minha ordem de produção, embora eu não tenha finalizado ela, eu posso dizer, eu terminei aqui, eu terminei de concluir a produção de 4 computadores dentro do mês de março. Então eu posso lançar eles aqui. Né? E aí no mês de
abril, né, quando eu for fazer o fechamento da ordem de produção, eu vou lançar o que está faltando, os outros 6, certo? E os insumos eu posso jogar, eu posso informar todos eles aqui, né? Porque eu aloquei ele na produção. Não, eu não vou alocar ele, eu só posso colocar aqui, por exemplo, 4 de cada um, porque eu só produzi 4 computadores. Não, você pode lançar o valor total dos insumos, a quantidade total, e aqui você vai lançar só o que você produziu naquele período, tá? Lembrando que esses insumos vão resultar em 10 computadores. Então, se você produziu 4 no mês de março, no mês de abril, se você tem essa taxa de 2 por dia, você vai terminar a sua produção dos 10, né? Os 6 que estão faltando, você vai terminar em abril, certo? Aí, essa foi a primeira situação. Agora, vamos fazer o inverso. Digamos que eu comecei a minha ordem de produção em fevereiro, então comecei no dia 28 de fevereiro de 2020, mesma produção, 10 computadores, tudo certinho, e eu terminei aqui minha ordem de produção no dia 6 de março de 2020. Certo? E aí o que aconteceu? Lá no 28 e 29 a mesma coisa, eu produzi 4. Então esse lançamento que eu fiz agora, se a gente tivesse mudado a data para fevereiro, ia ser exatamente a mesma coisa. Então eu lancei aqui, eu comecei no dia 28 de fevereiro e terminei 6 de março. Só que aqui, ó, eu não vou lançar mais 4, eu vou lançar 6. Porque em fevereiro eu produzi 4 e em março eu produzi 6, que era a quantidade que faltava. E vou salvar isso aqui. Porém, ó, o que acontece? Eu lancei esses insumos lá na abertura, né? Lá no início do meu processo produtivo. Então eu posso fazer esse lançamento já no mês de fevereiro. Lembrando que a gente pode lançar a quantidade total, né? Que foi o que eu falei. Então lá em fevereiro eu lancei essa quantidade total. Então o que eu vou fazer aqui? Inclusive, se eu validar isso aqui, a gente vai ter esse erro. Vou fazer aqui só para vocês entenderem. Vamos salvar. Vamos verificar esse erro. O que vai acontecer aqui? Olha só, a gente tem exatamente aquele erro da data de saída. Por quê? A minha ordem de produção iniciou em 28 de fevereiro. No entanto, a data da saída dos insumos, ó, foi no dia 3 de março. Que é incoerente. Por quê? Como é que eu iniciei minha ordem de produção sem ter nenhum insumo? Entende? Então eu preciso ter algum insumo para poder iniciar a minha ordem de produção. Então nesse caso, o que é que eu vou fazer aqui? Não que eu não possa lançar, tá? Insumos aqui no mês de março. Eu posso, por exemplo, lançar mais alguns insumos aqui dentro da minha ordem de produção, sem problema nenhum. Lancei um pouquinho em fevereiro, lancei outra parte em março. Digamos que eu não tinha a quantidade total em fevereiro. Aí eu comprei, de entrada na nota, e agora em março eu tenho a quantidade restante. Vou lançar ela aqui. Só que aí, nesse caso eu vou colocar a data de saída coerente, né, dentro do processo produtivo aqui. Então se eu comecei 28 de fevereiro e terminei 6 de março, eu não posso dar saída no dia 30 de março, porque nesse momento a ordem de produção já tinha sido finalizada. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vamos usar o seguinte exemplo. No mês anterior eu coloquei 10 unidades de cada um, só que ficou faltando 2 processadores. Eu só tinha no meu estoque 8, eu não tinha os 10. Então nesse caso o que é que aconteceu? Aqui no dia 4 de março de 2020, eu dei entrada, dei saída no meu estoque, na verdade, de mais 2 processadores para o processo produtivo, para completar os 10 que eu precisava, certo? E aí, ó, eu lancei no dia 4 de março e a conclusão é no dia 6 de março. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, eu lancei uma parte dos insumos no mês de fevereiro e estou completando agora o que está faltando no mês de março. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Certo? Então não tem nenhum impedimento, eu não preciso lançar toda a quantidade de insumos, lá no caso 235, no próprio período de abertura. Eu posso lançar isso ao longo do processo, tá? E aí tem essas situações, não tinha o produto todo em estoque, os insumos todos em estoque. Então eu tive que esperar chegar lá do meu fornecedor para poder lançar. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Como você também, ó, pode... Cadê? Vou voltar aqui. 230. Então, iniciei em fevereiro, terminei em março. E aí, a quantidade que ficou faltando para completar os 10. Então, se eu voltar no mês de fevereiro, eu vou ver essa mesma ordem de produção, com esse mesmo número, e vou ver lá a quantidade de insumos. Então, vou ter lá, por exemplo, 10 placas-mães, 10 discos rígidos e 8 processadores. Se eu venho aqui no mês de março, aí eu vejo que eu produzi mais 6, então tinha 4 no mês de fevereiro, mais 6 agora, 10. E aí eu vou ver aqui nos insumos que eu peguei agora mais 2 processadores, completando os 10. Né? No mês anterior eu tinha 8, agora eu tenho mais 2, então eu tenho
10. Então, dessa maneira, eu consigo mostrar para o fisco como é que está o andamento, né, da minha produção, os insumos que eu estou incluindo, os produtos acabados ou produtos em processo que eu estou gerando por período de apuração. Tá? Não preciso concentrar tudo num período só. Eu vou esperar então quando eu finalizar a ordem de produção para poder lançar tudo dentro do mesmo período? Não, você vai lançar isso período a período. Então, se no período de fevereiro você produziu 4, você vai lançar produzir 4 e usei de entrada em tanto de insumo. Se no mês de março você produziu 6, você vai lançar aqui no mês de março, naquela ordem de produção, que começou naquela data, você produziu 6 e coloquei tanto de insumo. Só que aí vamos fazer o seguinte, digamos que eu dei entrada em todo o processo, né, todos os insumos, os 10 processadores estavam lá e tal, então eu não preciso de nenhum insumo mais. Todos os insumos que eu precisava de entrada no mês de fevereiro, junto com a abertura da ordem de produção. Nesse caso, eu posso deixar esse registro, o K235 em branco, não vai dar erro no meu SPED fiscal, e é isso que a gente vai ver agora. Lancei aqui, apaguei na verdade, né, e vamos fazer o processo de validação para ver se a gente vai ter algum erro decorrente disso. Está gerando aqui a informação e ok, pronto. Não tive nenhum erro. Por que eu não tive erro nessa situação específica? A gente viu, né, que quando a gente estava lançando no K230, acontecia de ele cobrar o registro K235. Nesse caso ele não cobrou. Por que ele não me cobrou? Porque eu finalizei aqui a minha ordem de produção. Eu disse ele, acabei agora no mês de março de 2020. Então, quando eu finalizei minha ordem de produção, o que ele está entendendo? Ele está entendendo que eu lancei todos os insumos que eu precisava no mês de fevereiro. Tá? E se eu não tiver lançado no mês de fevereiro, bom, aí você cometeu um erro, um ato falho. O que isso quer dizer? Que você teve uma produção que você não informou os itens consumidos. Tá? Então isso aí provavelmente vai gerar um problema para você com relação ao fisco. Porque ele vai pegar essa ordem de produção, vai olhar lá no mês de fevereiro, não tem nada lançado em termos de insumo consumido. Vai olhar no mês de março, não tem nada lançado. Então provavelmente ele vai te intimar para poder lançar a informação que você não lançou, e se você não lançar você vai ser autuado, vai ser multado provavelmente por conta disso. E agora ficou uma outra dúvida. Eu fiz isso aqui, né, fiz o lançamento da ordem de produção, finalizando ela, e não lancei o K235 e passou. E o contrário eu posso fazer, por exemplo, eu posso abrir minha ordem de produção sem ter nenhum insumo e no mês seguinte eu lançar os insumos que ficaram faltando ou que eu não lancei. Vamos ver se isso é possível. Então eu fiz a minha abertura da ordem de produção aqui no dia 6 de março de 2020. Não fechei ela ainda, ela vai fechar no mês de abril, tá? Estou produzindo 0 computadores nesse caso, tá? Não produzi nada ainda, porque eu não tenho nenhum insumo. Então eu estou lançando aqui 0 produção, 0 insumo, e eu vou deixar para lançar tudo isso no mês de fevereiro. Vou colocar aqui bem no finalzinho que fica melhor. Vou botar 31 de março de 2020. Ficar mais coerente. Pronto. Então só fiz abrir mesmo a ordem de produção. Não lancei insumo, não produzi nada. Vamos ver se isso vai passar. Vamos validar aqui. Ok. Validado. Pronto. Olha lá, passou. Tá? Então, ou seja, eu posso navegar entre os períodos, né? Então eu posso fazer a abertura do meu registro K230 sem lançar nenhum insumo, isso não vai gerar erro no meu SPED fiscal, como posso também lançar insumo se eu quiser. Ou eu posso deixar para lançar tudo no mês seguinte, né? E aí qual vai ser o parâmetro disso? Quando é que eu devo lançar? Eu devo lançar logo quando eu abro a ordem de produção ou eu devo lançar quando eu faço o fechamento da ordem de produção? E a verdade é o seguinte, não tem uma regra, né? Qual é a regra na verdade? Vai ser a data da saída do estoque. Quando eu fiz a abertura da ordem de produção, no dia 31 de março, eu não tinha nenhum, ou de repente eu tinha saldo em estoque desses itens, porém, sei lá, foi bem no finalzinho da tarde, não deu tempo de pegar os insumos lá no almoxarifado. Então, nesse caso, eu só consegui abrir a ordem de produção, mas sem dar entrada em nenhum insumo para iniciar o processo produtivo. E aí acabou. Tá? No mês de abril, aí eu vou lançar os insumos aqui. Qual a data que eu vou lançar aqui? A data em que efetivamente esses insumos ficaram disponíveis para o processo produtivo. Foi no dia 3 de abril. Então você vai lançar aqui, saída do estoque em 3 de abril de 2020. Tá? E assim sucessivamente. E aí ficou faltando só mais um exemplo para a gente fazer com relação ao K230, que é os casos em que eu abri a ordem de produção no mês anterior, no mês atual eu não fechei ainda. Então eu só vou fechar no mês seguinte. Vamos lá. Eu abri no dia 28 de fevereiro de 2020 uma ordem de produção para fabricar
alguns computadores, tá? Então, no mês de fevereiro, eu não produzi nada, então zero, ou produzi um, digamos que eu produzi uma produção, um computador produzido. No mês de março, que é esse que a gente está aqui agora, tá? Notem que eu não vou fechar aqui, ó, não vou lançar a data de fechamento da ordem de produção. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela foi aberta em março, em fevereiro no caso, em março ela ainda está aberta e em abril eu vou lançar uma data de fechamento que vai ser dentro do período de abril. O que é que isso mostra para o fisco? Que a ordem de produção foi aberta em fevereiro, passou pelo mês de março e foi finalizada no mês de abril, certo? Nesse mês de março, eu produzi aqui, ó, 5 computadores. Vou salvar. E aqui eu vou lançar os insumos que eu utilizei, tá? Aí eu posso botar a placa-mãe, processador, disco rígido, tudo aquilo que a gente já lançou. Para a gente não gastar muito tempo nisso, o que é que eu vou fazer? Vamos considerar que todos os insumos que eu precisava eu lancei em fevereiro. Vi lá, 10 de cada um, lancei tudo em fevereiro, já está tudo disponível para a produção, montar os computadores. Então o que é que eu vou fazer aqui? Só vou lançar o que eu produzi no mês. Então, fevereiro eu produzi 1, no mês de março eu produzi 5, então 6. No mês de abril eu vou produzir, digamos, mais 4 para fechar os 10, certo? E aí vamos ver se vai ocorrer alguma crítica aqui com relação a isso. Tá? Lancei a data de abertura, não lancei a data de encerramento, simplesmente porque a ordem de produção ainda não foi finalizada. Tá? Então notem que o ponto de vista aqui, né, o enfoque não é da ordem de produção, mas sim do período. Então você está informando o que aconteceu naquele período dentro daquela ordem de produção. Entre 1º de março e 31 de março de 2020, nessa ordem de produção aconteceu isso. Eu produzi tantos insumos, tantos produtos, ou eu consumi tantos insumos, ou não consumi nenhum insumo, mas produzi tantos produtos. Você vai relatar o que aconteceu dentro daquele período de tempo, dentro daquela ordem de produção. Tá? Essa é a ideia, esse é o espírito aqui da coisa. Pronto, validado sem problema nenhum. Então notem que eu tenho total liberdade para fazer esse manejo, né? Para lançar os insumos de acordo com a data em que ele realmente saiu. Se saiu no início da produção, lança no início da produção. Ah, saiu um pedaço em fevereiro, outro pedaço saiu em março, outro pedaço saiu em abril. Você pode fazer esse lançamento sem problema nenhum, certo? Prontinho. O que é que a gente tem mais aqui? Pronto. Com relação ao K230 é só isso. A gente fez vários testes, né? Exaustivamente. Acho que cobrimos todos os pontos relevantes para que a gente faça uma boa escrituração desse registro. Qual o ponto de atenção aqui? Eu preciso ter um controle muito bom no meu processo produtivo, porque o PVA ele não vai conseguir fazer o cruzamento entre o que eu lancei no mês de março, o que eu lancei no mês de abril, o que eu lancei no mês de fevereiro. Então, se eu disse que eu abri a produção em fevereiro e não lancei nenhum K235, o que ele está entendendo? Que eu já lancei no mês de fevereiro. Se eu não lancei no mês de fevereiro, era para lançar em março e eu esqueci, vai ficar em branco lá, vai ficar sem nenhum insumo consumido aquela ordem de produção. Aí nesse caso eu vou ter que voltar lá e fazer a retificação do meu SPED fiscal, certo? Então esse é o único ponto de atenção que a gente precisa ter aí. Registro filho. Com relação ao registro filho, nós temos aqui o K235, a gente já mexeu bastante nele, né? Mas vamos pegar aqui só os conceitos. Então, definição. Esse registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria no processo produtivo vinculado ao produto resultante informado no campo código do item do registro K230, itens produzidos. Então, basicamente, eu vou dizer quais são os insumos que eu estou aplicando, né? Pelos exemplos práticos, acho que ficou bem claro isso. Então, estou montando um computador, quais são os componentes de um computador? CPU, placa-mãe, memória, HD. Então, todos esses são componentes do produto acabado computador. Sobre o registro, o que é que nós temos de informação relevante aqui? Na industrialização efetuada para terceiro, por encomenda, deve ser considerados os insumos recebidos do encomendante e os insumos próprios do industrializador. Interessante isso aqui, né? Você tem o chamado processo de industrialização por encomenda. Então, o que é que ele está esclarecendo aqui para a gente? Que nesse tipo de industrialização, né, quando você faz a industrialização para terceiros, você vai considerar, lá no seu caso 35, tanto os insumos que você recebeu do seu encomendante, geralmente ele manda para você os itens, né, que você vai utilizar no seu processo produtivo, mas acaba também que às vezes você precisa incluir ou lançar mais algum produto que ele não mandou. Ele manda uma parte do equipamento, outra parte você que aloca. Então nesse caso você vai lançar os dois. Tanto os insumos que você recebeu lá do seu encomendante, quanto os que você mesmo agregou ao produto que você está montando, tá? Então vão essas duas informações.
E aí por isso tem aquela situação lá do registro K200, né? Que é o saldo de estoque. Se o produto é meu, está em meu poder. Se é meu, está em poder de terceiros. Se é de terceiros e está em meu poder. Então, tudo isso começa a se encaixar aqui agora nessa explicação. Esse registro é obrigatório quando existiu o registro PAI K230. E a gente viu isso agora, né? Então, é obrigatório quando eu tenho o K230. Mas a gente teve várias situações que a gente lançou o K230 e que não apareceu aqui, o que não foi para mim solicitado o registro K235. Aí ele vai dizer quando é que é obrigatório, né? Tem que ter o K230 e a informação da quantidade produzida no K230 for por período da apuração K100. Não entendi muito bem isso aqui não, peraí. A informação da quantidade produzida, K230, for por período de apuração K100. Ficou estranho isso aqui. B. A ordem de produção K230 se iniciar e concluir no período de apuração. Foi aquilo que a gente viu, né? Comecei e finalizei dentro do mesmo mês, eu tenho que ter produzido alguma coisa. Não posso ter produzido zero. E também não posso ter deixado de consumir, né? nenhum item. Então, comecei minha ordem de produção 1º de março, terminei no dia 10 de março. Se eu comecei e terminei dentro do mesmo mês, o que é que subentende? Que eu tenho que ter produzido alguma coisa, tem que ter uma quantidade lá no K230 diferente de zero, e também uma quantidade de insumos consumidos diferente de vazio, né? Não posso ter produzido do nada, ou simplesmente não ter aberto uma ordem de produção que não produziu nada. Então tem que ter uma produção e tem que ter um insumo dentro dessa ordem de produção desse K230, se ele foi aberto e fechado dentro do mesmo período. E aqui o último, a ordem de produção K230 se iniciar no período de apuração K100 e não for concluída no mesmo período. Então ele está falando aqui quais são os casos em que é obrigatório. Só que como a gente viu, né, na prática, isso aqui é variável. Então eu tive situações aqui, por exemplo, que eu abri a ordem de produção, iniciei, não foi concluída no mesmo período e não lancei K235 e não teve nenhum erro. E aí por que eu estou... por que isso? Porque você poderia ter lançado no mês anterior ou poderia ter deixado para lançar no mês posterior. Como a gente deu o exemplo lá que eu comecei em fevereiro e vou terminar em abril, né? Então são situações que podem acontecer dentro da minha escrituração do registro K230 e é importante a gente estar atento. Esse controle aí é do próprio contribuinte, tá? O PVA ele não vai fazer esse tipo de validação, porque para isso ele teria que cruzar as informações do SPED do mês anterior, né? E do mês atual que você está lançando. E ele não faz isso, né? A gente inclusive sabe que ele não faz muitas das coisas, muitas validações que ele poderia fazer, ele não faz. O consumo de insumo, componente cujo controle não permita um apontamento direto ao produto resultante, não precisa ser escriturado nesse registro. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando do produto intermediário, né, tipo 06. Que produto é esse? Quando a gente dá o exemplo lá do bolo, eu gosto de dar o exemplo também do seguinte. A gente tem os insumos, tem o ovo, tem farinha de trigo, tem fermento, tem açúcar, tem manteiga. E eu tenho também alguns chamados produtos intermediários. Que produtos intermediários são esses? São produtos que fazem parte do meu processo produtivo, só que eles não se integram ao produto final. Então, no caso de um bolo, eu tenho lá a forma, né, que eu uso para colocar a massa lá do bolo para assar. Eu tenho também a colher de pau, por exemplo, que eu uso para bater a tigela, eu tenho a colher de pau. Então, esses são exemplos de produtos intermediários, que são produtos que não se integram ao produto final, né? Então, imagine se fosse que o meu bolo tivesse gosto de alumínio, por exemplo, né, da forma, ou tivesse gosto de madeira da colher de pau. Então, isso não acontece. Que bom que isso não acontece. Então, esses são exemplos de produtos intermediários. Então, ele está dizendo que no caso desses insumos, né, desses produtos intermediários, você não precisa apontá-los, não precisa mostrar, escriturar eles nesse registro, no registro K235, tá? Então, colher de pau, tigela, batedeira elétrica, forma de bolo, nada disso vai ser lançado no seu registro K235, tá? Paleta de fósforo, né, por exemplo, que você risca lá para poder acender o forno, o acendedor. Então, nada disso vai entrar. A quantidade consumida deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200. Então, essa unidade de medida aqui que você está informando no K235 vai ser a unidade de medida do próprio 0200. Então, vamos voltar aqui. A gente vai dar uma olhadinha rápida aqui no registro K235. Tenho aqui o computador que eu estou produzindo e digamos que eu vou lançar aqui. Deixa eu pegar a data. Pronto, vou lançar aqui dia 3 de março de 2020.
insumo placa-mãe, quantidade 1. A quantidade está 1. E a unidade de medida qual é? A unidade de medida é que está no 0200. Se eu chegar aqui e procurar a placa-mãe, eu vou ver que a unidade dele é UND, tá? Então, quando eu estou informando essa quantidade aqui, está subentendido que é uma unidade, tá? Se a gente estivesse falando aqui, no exemplo lá do bolo, eu estou aqui falando de fermento. Então, o fermento eu posso ter controlado ele em quilos, eu posso ter controlado ele em gramas, né? Em pacote, então sachê. Então, tem diversas unidades de medida que eu poderia ter utilizado. Então, essa unidade de medida que eu vou informar no caso 235 tem que levar em consideração a unidade de medida que está informado aqui no meu registro 0200. Ok? Fechar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso mapa. Importante, até 31/12/2016, a chave desse registro são os campos data de saída e código do item. Então, se você informar aqui, vamos fazer um exemplo, até 31/12/2016, né? Então, você informar uma data de saída, digamos, março, 3 de março de 2020, o item, qual é o item? Placa-mãe, quantidade 1. E aí eu chegasse aqui e lançasse de novo, 3 de março de 2020, item 1, quantidade 10, isso ia me dar um erro, tá? Por quê? Porque essa é a chave. O que é a chave de um registro? Ou são as informações que eu não posso ter iguais, né? Então, eu não posso ter lá dois registros que tenham a mesma data de saída e o mesmo código do item. Por quê? Porque eu posso perfeitamente unificar as quantidades que saíram, por mais que eu tenha ido lá 2 vezes no almoxarifado e pego quantidades diferentes de insumos, eu posso lançar eles de maneira consolidada, né? Então, eu fui lá, naquele dia, naquela data, saíram X quantidade de tal insumo. Então, somo tudo isso e faço um lançamento só. A partir de 1º de janeiro de 2017, a chave desse registro são os campos data de saída, código do item e, quando existir, o código do item substituído. Foi aquilo que eu falei, né? Então, nesse caso, como eu não tenho um código do item substituído, vale a mesma regra. Se essa regra estiver valendo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um erro aqui. Por quê? Porque eu tenho a mesma data de saída e o mesmo código de produto para 2 lançamentos. Vamos fazer a validação e ver se isso é verdade. Surgiu um erro aqui, olha lá, duplicidade de ocorrência da chave. Então, se algum dia vocês se depararem com esse erro aqui, já sabem o que é. Simplesmente, vocês lançaram esse registro aqui, no caso 285, duplicado. Lançou 2 vezes o mesmo item com a mesma data de saída. Ah, mas eu posso ter, por exemplo, ter uma saída no dia 3 de março, que só tinha uma unidade, e depois ele fez uma compra e chegou mais 9 unidades no dia 10 de março, por exemplo. Acho que tem que apagar aqui. 10 de março de 2020, chegaram mais 9 unidades. Posso fazer isso? Não vejo nenhum problema. Vamos validar e ver o que aconteceu. Prontinho, tá? Então, notem que aqui vai refletir o quê? Qual é o status do meu estoque. Então, eu estou produzindo esses computadores aqui, só que eu só tinha uma unidade em estoque e foi o que eu dei saída no dia 3 de março. No dia 10 de março eu fiz uma compra, chegou lá no meu estoque mais 9 unidades, que eu dispensei lá para o meu processo produtivo, tá? Então não tem nenhum problema de eu repetir um insumo aqui, desde que a data dele não seja igual, né? Porque não faz nenhum sentido eu fazer 2 lançamentos que têm a mesma data, sendo que eu posso fazer um lançamento só e consolidar apenas as quantidades, certo? É até uma maneira de reduzir aí a quantidade, né, o tamanho do meu arquivo do SPED fiscal. Aí a gente tem as datas, né? Então, data de saída. A data deve estar compreendida no período da ordem de produção, se existente. Aí, data inicial da ordem de produção e data final do registro K230. A gente fez esse teste várias vezes, né? Lançamos lá uma data de saída que estava fora do período da ordem de produção e a gente teve aquele erro lá no nosso validador. Então, tínhamos que voltar lá, encaixar a saída do insumo dentro do período da ordem de produção. Se a data final da ordem de produção do registro K230, itens produzidos, estiver em branco, a data de saída deverá ser maior que o campo data inicial da ordem de produção. Então, se eu não finalizei, né? Resumindo, se eu não finalizei minha ordem de produção, então a minha data de saída do insumo, K235, tem que ser maior do que a data, maior ou igual do que a data de início da minha ordem de produção, tá?
e menor ou igual do que a data final do registro CACEM. Por quê? Porque eu estou escriturando o que aconteceu naquele período. Então, no caso aqui, a gente está escriturando março. Então, eu estou escriturando o que aconteceu entre 1º de março e 31 de março de 2020, dentro da ordem de produção número 2.345, tá? Importante, em qualquer hipótese, a data deve estar compreendida no período de apuração CACEM. Foi exatamente o que eu falei, né? A gente não está escriturando a ordem de produção pura e simplesmente. A gente está escriturando o que aconteceu dentro daquele período, dentro da ordem de produção. Código do item. Então, que é a mesma coisa, né? Particularidades sobre os produtos. Código do item, componente insumo, deverá existir no código do item do registro 0200. Então, aquele insumo que eu declaro aqui no K230, eu vou buscar ele de uma lista. Onde é que está essa lista? Está exatamente lá no registro 0200. Tá? Se existir lá no 0200, eu não vou conseguir selecioná-lo aqui. Se eu precisar lançar, eu simplesmente vou lá, cadastro o produto ou gero de novo o meu SPED fiscal com esse item e ele vai aparecer aqui. B. Caso o campo código do insumo substituído esteja em branco, o código do item componente deve existir também no registro 0210 para o mesmo produto resultante. Validação aplicada apenas para as UFs que adotarem o registro 0210. Então, se a sua UF, se o seu estado, estabeleceu que é obrigatório o registro 0210, você vai seguir essa regra aqui. Então, como a gente falou, o código substituído, né? Então, eu tenho aqui uma placa-mãe de uma marca, sei lá, de uma marca qualquer. Eu tenho o código do insumo que foi substituído. Então, se isso aqui está em branco, quer dizer que essa placa-mãe que eu estou usando aqui é a placa-mãe que está no projeto. Que projeto? Se eu vier aqui no registro 0200, pegar aqui o computador e abrir, ó, consumo específico padronizado, eu vou ter aqui, ó, código do item, componente, insumo. Então, eu vou lançar aqui os componentes desse computador. Esse computador vai ter uma placa-mãe, aí vai ter aqui a descrição da placa-mãe, qual a quantidade. Vai usar uma placa-mãe para fazer um computador desse. Qual vai ser a perda? Nenhuma, 0. O que mais que ele vai ter? Ele vai ter também processador. Quantos? Um processador. Perda? 0. Então, se eu estivesse fazendo um bolo, por exemplo, eu vou ter aqui um bolo de limão, de laranja. Aqui qual vai ser o insumo? Ovos, tá? Qual vai ser a quantidade que eu vou usar aqui de ovos? Aí eu vou botar 4 ovos, 6 ovos para fazer um bolo. Qual a perda ou a quebra? Geralmente a cada 100 bolos que a gente faz, a gente perde aí 3%. Então de cada 100 ovos a gente acaba perdendo 3 por quebra, porque estava estragado, qualquer que seja o motivo. Então eu vou ter um percentual de perda aqui de 3% em cima desses insumos, certo? Eu vou lançar isso aqui. Nesse caso, como a gente está falando de computador, vou lançar aqui disco rígido, 1, 0 também, tá? Então notem que a perda é percentual. Então digamos que a cada 100 que eu faço, um HD está queimado. Então eu vou botar aqui o percentual de perda de 1%. Salvei. Pronto. Tá? Isso aqui é a lista técnica, a receita de bolo do computador que eu estou produzindo. Então se eu vou lá, eu lancei placa-mãe. Vim aqui no registro K230. Aqui. K230, aqui. E digamos que essa placa-mãe que eu estou usando aqui não é a que está lá no 0210, é outra. Quer dizer que é um item substituído. Tá? Vou fazer o seguinte, faz de conta que isso aqui é a nova placa-mãe, tá? Ouro ligado é a marca da nova placa-mãe que eu estou usando. E ele está substituindo qual? Está substituindo essa placa-mãe aqui, que está lá na minha receita de bolo. Então o que é que eu estou dizendo para o fisco? Fisco, esse item aqui está em falta, então eu estou usando esse aqui para substituir. Certo? Esse aqui é o novo item que está substituindo esse aqui. Então é dessa maneira que eu demonstro para ele quando é que eu estou fazendo uma substituição de itens lá no meu processo produtivo. C. O código do item, componente, insumo, deve ser diferente do código do produto resultante. E faz todo sentido, né? Então, eu não posso chegar aqui, por exemplo, colocar computador, tá? Então, o componente, né, não pode ter o código do produto resultante. Ou seja, eu não posso chegar aqui, por exemplo, e lançar computador, tá? Vou botar aqui a data de saída, 3 de março de 2020 também. Pronto, um computador. Então, eu não posso ter o item produzido o computador e como insumo o próprio computador, tá? Eu posso ter aqui um tipo computador com defeito, né? Alguma coisa que seja diferente disso aqui, tem que ter um código diferente. Se eu fizer isso, o que é que pode acontecer? Eu vou ter um erro, vamos verificar se é verdade. Já surgiu um erro aqui, que erro é esse? O valor informado neste campo deve ser diferente do valor informado no campo código do item registro PAI. Então ele está me dizendo, ó, código 2 que eu informei está errado. Por quê?
que o código 2 é computador e eu estou produzindo computador, tá? Estou produzindo computador aqui no K230 e eu tenho computador aqui também no insumo. Então, ou seja, eu estou usando o insumo para produzir o próprio insumo, não faz sentido, tá? Então, eu não posso usar isso aqui. Então, eu teria que apagar. D. O tipo do componente insumo, campo do tipo do item, né, do registro 0200, deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10. Então, esses aqui, a gente, quando estava estudando lá no iníciozinho do bloco K, inclusive tem uma live que eu estou falando sobre o bloco K, os primeiros passos, que eu explico bastante o que é isso aqui. Então, 00, produto para revenda, 01, matéria-prima, 02, embalagem, 03, produto em processo, 04, produto acabado, 05, subproduto e 10 outros insumos, tá? Nota que o 06 não aparece aqui, né? O que é o 06? É o produto intermediário. A gente deu exemplo lá da produção de bolo, né? Que seria a colher de pau, a tigela, a batedeira elétrica, ou a forma de bolo. Então, tudo isso seriam exemplos de produtos intermediários, tá? A quantidade consumida do produto intermediário, falando nele, ó, ele aqui, tipo 6 no processo produtivo, não é escriturada na FD e CMS-PI, tanto no bloco K quanto no bloco C. Então, eu não vou... se eu quiser, tipo, sei lá, a cada 1000 bolos que eu faço, tipo, gastou a colher de pau toda, eu tenho que trocar. Então, nesse caso, você não vai informar que você, dentro do bloco K e nem no bloco C, você não vai informar o consumo, né, dessa colher de pau, por exemplo. Aí ele vem completando. Se o fisco quiser saber qual foi a quantidade consumida de produto intermediário no processo produtivo, basta aplicar a fórmula. Que fórmula é essa? Quantidade consumida. Estoque inicial, entrada, saída, né, nota de devolução, menos estoque final. Então, o que é que vai acontecer? Digamos, você tem lá um estoque de colher de pau. Você tem 10 colheres de pau lá. Você produziu meu bolo, tá? Uma colher de pau foi embora. Então, quanto você tem em estoque agora? 9. Então, antes eu tinha 10. Entrou nenhuma? Entrou alguma? Não, 0. Saiu alguma? Não, 0, tá? Não dei baixa na colher de pau. Estoque final, 9. Então, pô, se eu tinha aqui 10, não entrou nenhuma, não saiu nenhuma, estoque final é igual a 9, quer dizer que está faltando uma. Então, através dessa conta, ele consegue descobrir quanto foi que eu usei de determinado produto intermediário durante todo o processo produtivo, tá? Vamos fechar aqui. Aí agora a gente tem campo 4, quantidade consumida. Então, não é admitir a quantidade negativa, né? Eu não posso fazer um computador com menos uma placa-mãe, né? Não dá para fazer. E aí, código do insumo substituído. A gente estava estudando. Informar o código do item, componente insumo, que estava previsto para ser consumido no registro 0210 e que foi substituído pelo código do item deste registro. O código do insumo substituído deve existir no registro 0210 para o mesmo produto resultante. Foi aquela situação que eu expliquei para vocês, né? Então a gente veio aqui. Opa, não foi isso não, foi de cá. Então eu informo qual item que eu estou consumindo, tá? Então aqui é o item que eu estou consumindo no momento. E aqui o código do item que foi substituído. Note que não é o substituto, tá? Substituto é diferente de substituído. Substituído é um insumo que era, um exemplo do futebol. Aqui era para ser o titular. Esse aqui é o titular e ele acabou sendo substituído. Ele estava lá em campo, eu tirei ele e coloquei esse aqui. Tá? Então sai placa-mãe, entra ouro ligado, mais ou menos assim. Então é dessa forma que eu demonstro a substituição de insumos dentro do meu processo produtivo. Importante, o tipo do componente insumo. Aí, a mesma coisa, né, que a gente viu no anterior, vai ser igual aos códigos de 00 a 05 e o 10. Aqueles códigos todos, né, que eu já expliquei o que é que significam cada um deles. E aí com isso a gente termina aqui a explicação de como é que funciona o registro K235 e fica faltando apenas as perguntas frequentes. Nós temos aí 42, 43 perguntas que vão ajudar a gente a entender. Isso aqui é a escrituração da coisa, né? Então, como é que eu faço para lançar determinada situação? Eu mostrei para vocês. Só que tem diversas situações, diversos contextos, diversos processos produtivos que tem algumas particularidades que às vezes você vai usar o K235, às vezes você não vai usar. Ou às vezes você vai usar de determinada maneira. Então, todas essas perguntas frequentes que a gente tem aqui, elas ajudam a gente a entender como é que vai funcionar esse processo, a utilização desse registro K230 e K235. Porém, a aula acabou ficando um pouco
longa, né? A parte da explicação do registro ficou mais longa do que eu tinha imaginado. Então a gente vai deixar para tratar dessas questões, né? De perguntas frequentes, de como é que eu utilizo esses registros, né? Numa situação real. A gente vai deixar isso para a aula que vem. Então a gente tem aqui, eu separei para hoje 15 perguntas e ainda tem pelo menos mais umas 35 perguntas aqui que a gente ainda tem para explorar. Então vamos deixar isso para a aula que vem. Por hoje eu vou encarar aqui como terminada essa aula e a gente vai ficando por aqui. Deixa eu ver se alguém ficou com alguma dúvida com relação ao que eu expliquei. Aline Leandro, boa tarde, Rio de Janeiro aqui. Olá, Aline, bem-vinda à nossa live. Adriana Flor, boa tarde, Adriana de Irecê, Bahia. Adriana, Irecê, Bahia é a terra aí do José Dilson Amorim, né? Professor do CMS ao vivo, do canal CMS ao vivo. Bem-vinda, Adriana. Luciano, boa tarde, chega atrasado. Antes tarde do que nunca, Luciano. Bem-vindo aí à nossa live. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai finalizar por aqui essa live. Se você gostou dessa live, dê o like. Isso ajuda a gente a compartilhar essas informações com outras pessoas. Lembrando que ela vai estar disponível para vocês assistirem aqui até a quinta-feira à noite. Depois disso, ela vai para o nosso grupo fechado lá no Facebook. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho um link desse grupo fechado, caso você queira participar. E ela fica disponível lá até a segunda-feira da semana que vem, tá? Depois disso, essa aula sai do ar e vai compor um dos nossos produtos aí, provavelmente nosso treinamento sobre o bloco K do SPED Fiscal. E aí, lembrando sempre que amanhã à noite, né, a gente tem a aula do professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo. E aqui embaixo também você tem um link para se inscrever e receber o aviso por e-mail da aula dele. Tá? Além disso, ele tem um projeto também do ICMS 366, que é um vídeo falando de ICMS a cada dia do ano. Tá? Então, aconselho fortemente que vocês assinem o canal do professor José Dilson Amorim, que se inscrevam para participar das aulas dele. E quinta-feira a gente está aqui com mais uma live. Dessa vez eu separei um tema que eu acho que vocês vão gostar, um tema bastante interessante, que é o seguinte, ó. A inteligência artificial vai acabar com o trabalho do contador? O que é que vocês acham? Quinta-feira, 4 horas da tarde, vamos discorrer sobre esse tema. E eu espero vocês lá. Obrigado pela participação de todos vocês e até quinta-feira, às 4 horas da tarde, na nossa nova live. Tchau, tchau.